Mês de março nós estamos com uma série chamada O Conselheiro, né? Que é estudar sobre a pessoa do Espírito Santo. E cada quarta-feira você vai ouvir uma parcela do Espírito Santo, você vai desejar o Espírito Santo, você vai querer cada vez mais andar com o Espírito Santo, cada vez mais ser cheio do Espírito Santo. E aí, ao final dessa série, nas quartas-feiras, nós vamos orar. A última quarta-feira desse mês, nós vamos orar sobre batismo com o Espírito Santo. Nós vamos orar para que você seja cheio e cheia do Espírito Santo. Então, anota aí, deseje o Espírito Santo, aprenda sobre o Espírito Santo, queira o Espírito Santo, se abra ao Espírito Santo, porque Ele é maravilhoso, tá certo? Então, vamos estudar uma parte dele, e eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. E nós vamos ler a partir do versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, nós falamos da sabedoria de Deus, o mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, nem olho viu, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito a nós mesmos. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa interpretá-lo, ou instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu tenho na minha tradução, tem esse texto, e eu acredito que seja conhecido por muitos de vocês. Assim, né, esse texto que Paulo, escrevendo a Coríntios, ele diz, né, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem conhece esse versículo aí? Amém, gente? Então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando você pega esse texto, você diz assim, o que Deus tem preparado para mim? O que Deus tem para a minha vida? Gente, e aí por isso que Paulo diz assim, o que Deus tem preparado para mim, o que Deus tem para você, o plano de Deus para a sua vida, o futuro de Deus para a sua vida, a forma como Deus te ama, a forma como Deus quer te abençoar, a forma como Deus quer te dar vida, a forma como Deus quer se manifestar para a tua vida, é tão grande que olho nenhum viu, que mente nenhuma consegue imaginar, que coração nenhum já recebeu, ouvido não ouviu. A minha pergunta é assim, mas Deus quer que o olho veja, Deus quer que o ouvido escute, Deus quer que no nosso coração a gente compreenda, Deus quer que na nossa mente a gente possa discernir o que Deus tem preparado para a gente, amém, gente? Então, o que Paulo está querendo colocar, gosto no meu paladar, desejo na sua vida, é para dizer assim, eu quero ver o que Deus quer me mostrar,
Eu quero ouvir o que Deus quer falar comigo. Eu quero ter no meu coração o que Deus tem preparado para a minha vida. Amém, gente? Então, eu gosto dessa tradução da linguagem A Mensagem, porque ele fala assim, eu vou ler uma parte do que nós já lemos, e na mensagem diz assim: a sabedoria de Deus é algo misterioso que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vaga e superficial. Ela, a sabedoria, não é uma nova mensagem, é uma mensagem antiga. E qual a mensagem de Deus? Que sempre Deus desejou. O que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós. Produzir o melhor dele em nós, muito antes que entrássemos em cena. Diga comigo, produzir. Vamos lá, gente, produzir o melhor dele em nós. Mais uma vez, gente, produzir o melhor dele em nós. É isso que eu quero que você saia daqui hoje à noite, sabendo o quê? O que é que Deus quer produzir, o melhor dele na minha vida. Estão comigo, gente? Então, se eu quero entender, se eu quero enxergar o que Deus quer produzir, o melhor dele na minha vida, eu entendo que aí você vai para o texto, e aí a gente vai estar agora mergulhando na palavra, diz assim: Deus quer produzir o melhor dele em nós pela forma que a gente vê. Deus quer abrir os nossos olhos e quer que em mim e em você possa enxergar o melhor dele na sua vida. Gente, qual a importância dos olhos? A gente enxergar. Mateus, registrando as palavras de Jesus, diz assim: são os olhos a luz do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem ruins ou maus, todo o teu corpo estará em treva. Aí ele chama a atenção: veja bem como você enxerga. Veja bem o que os teus olhos enxergam. O melhor, Deus quer produzir o melhor dele na minha vida, mas eu preciso do Espírito Santo para enxergar o que Deus tem de melhor para a minha vida. Assim, qual é a história do Espírito Santo? Qual a importância do Espírito Santo? Por que a gente quer falar durante essas quartas-feiras sobre o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo quer abrir os teus olhos e quer produzir muita coisa. Mas deixa eu falar uma coisa para ti hoje. O que Deus quer produzir na tua vida hoje pelo Espírito Santo é você enxergar quem você é em Cristo Jesus. Eu sei que você já ouviu isso. Eu sei que você já leu sobre isso. Gente, mas eu não tenho dúvidas que é uma das maiores estratégias do nosso inimigo, uma das maiores estratégias de Satanás, arrancar a tua identidade, arrancar quem você é em Cristo, arrancar, ou seja, cegar você de enxergar quem Deus é na sua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta aos Coríntios, no capítulo 4, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele diz assim: olha, o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que nelas não resplandeça a glória do Senhor. Gente, eu e você, nós precisamos do Espírito Santo para a gente enxergar a nossa verdadeira identidade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas Deus quer que você enxergue pelo Espírito Santo de Deus. Deixa eu te mostrar uma coisa. Abra sua Bíblia, por favor, acompanhe comigo ou no telão, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 1, por favor. Efésios capítulo 1. Olhos que me trazem identidade, olhos que sejam abertos pelo Espírito Santo para eu compreender quem Jesus Cristo é. Efésios capítulo 1 diz assim, a partir do versículo 15, deixa eu ler na minha tradução: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Versículo 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele,
iluminado os olhos do vosso coração, para que vocês saibam qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da sua glória e qual é a riqueza da sua herança nos santos. Quando você pega no livro de Colossenses, vamos lá para o livro de Colossenses, a importância do Espírito Santo abrir os nossos olhos, resgatar a nossa identidade, saber quem nós somos em Cristo, saber quem Cristo é na nossa vida, saber o que nós possuímos em Deus, saber o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 9, Paulo ora: por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Para quê? Abrir os olhos para quê? A fim de que vocês vivam de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas a gente usa esse termo, né, de autoimagem, ou autoestima, né, de saber quem eu sou, de perceber quem eu sou. Gente, eu oro para que a gente seja cheio do Espírito Santo e que os nossos olhos, os seus olhos sejam abertos para você enxergar como Deus te enxerga, para você enxergar quem Jesus Cristo é na sua vida, para você enxergar quem você é em Cristo Jesus. No dia em que o Espírito Santo cada vez mais tiver controle na minha vida, no dia que o Espírito Santo cada vez mais tiver espaço na minha vida, no dia que cada vez mais eu der lugar ao Espírito Santo na minha vida, e Ele na minha vida e na sua vida, abrir os olhos e você começar a compreender quem você é, qual a riqueza que você tem, quem Deus é na sua vida, qual o poder de Deus que está na sua vida, você enxergar do ponto de vista de Deus, você enxergar cheio do Espírito Santo, você nunca mais vai ser a pessoa que você é. Nem olhos viram, mas Deus quer que você veja. Nem olhos viram, Deus quer que você enxergue. Nem olhos viram, Deus quer abrir hoje os meus olhos e os seus olhos, para a gente enxergar o mundo espiritual e a riqueza que nós temos em Cristo Jesus. Amém, gente? Diga comigo: olhos resgatando a minha identidade. Olhos resgatando a minha identidade. Quem sabe, o que tem te prendido, a forma como você vê a tua vida é um pecado, e você é muito mais do que esse pecado. Quem sabe você tem enxergado a tua vida por um erro, quando na verdade você é muito maior do que esse erro. Quem sabe você tem enxergado a tua vida por uma circunstância, quando você é muito maior do que essa circunstância. Gente, como é que a gente vai enxergar a vida diferente? Como é que a gente vai enxergar as pessoas diferentes? Como é que eu vou enxergar eu mesmo diferente? Como é que eu vou enxergar esse mundo diferente? Só existe uma saída, a saída se chama Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, gente? Eu oro em nome de Jesus, para que os nossos olhos sejam abertos e a gente possa enxergar quem nós somos e quem Deus é na minha vida. Amém, gente? Segunda coisa que eu vejo nesse texto: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas Deus quer que a gente escute. Deus quer que a gente ouça a voz dEle. Se os olhos resgatam na minha vida muita coisa, mas uma coisa, eu oro para que os nossos olhos sejam abertos pelo Espírito Santo, eu desejar o Espírito Santo, eu querer o Espírito Santo, para que o Espírito Santo resgate quem eu sou nele. Eu oro que nessa noite nós sejamos cheios do Espírito Santo, para que os nossos ouvidos estejam abertos para receber direcionamento de Deus. Diga comigo: direcionamento de Deus. Gente, olha esse texto incrível, Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Diz assim, versículo 21: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus olhos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Se os olhos resgatam identidade, se os olhos resgatam quem eu sou em Cristo, se os olhos abertos pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, me enxerga quem Cristo é na minha vida. Gente, eu preciso do Espírito Santo. Nem olhos viram, mas Deus quer que a gente escute. Nem ouvidos ouviram, mas Deus quer que a gente, olhos vejam. Deus quer que a gente escute. Deus quer que você tenha direção. Gente, se tem algo, tem muita coisa
importante para a nossa vida hoje. Tem muita coisa que a gente precisa na nossa vida. Mas você vai concordar comigo, se tem algo que nós necessitamos hoje, é direção. Tem empresários aqui, e você sabe que uma direção no teu negócio faz toda a diferença. Tem mães aqui, e você sabe que uma direção dentro da tua casa, um direcionamento de Deus dentro do teu lar faz uma diferença. Tem esposos aqui, você sabe uma direção no teu casamento como faz uma diferença. Gente, ter direção na vida espiritual, ter direção na vida profissional, ter direção aonde nas nossas decisões, nós precisamos de direcionamento de Deus. E a Bíblia fala que Deus quer que a gente enxergue, e a Bíblia fala que pelo Espírito Santo de Deus nós podemos ter sim direção nessa vida. Gente, o texto fala, se eu me desviar para a esquerda, ou se eu me desviar para a direita, o que é que o texto diz? Atrás de mim eu vou ouvir uma voz dizendo, anda por esse caminho, é o caminho que eu devo andar. Quando eu pego esse texto, eu só me lembro do GPS. Eu acho que o cara que criou o GPS, quem sabe, pegou essa ideia aqui de Isaías capítulo 30, versículo 21. Se desviar para a esquerda, se desviar para a direita, né? Eu vou ouvir uma voz atrás de mim, aquela vozinha daquela mulher, dizendo assim, né? Recalculando, né? E quantos de nós precisamos hoje que Deus recalcule a nossa rota, amém, gente? Quantos de nós estamos precisando, Deus, eu preciso do Teu Espírito Santo recalcular a rota da minha vida. Ah, Espírito Santo, eu tomei um caminho errado para a minha vida. Senhor Deus, eu te peço, recalcula, Senhor. Deus, me põe de novo na jornada na minha vida profissional. Deus, me põe de novo na jornada na minha vida espiritual. Deus, me põe de novo na jornada nos meus sentimentos, nos meus relacionamentos. Deus, coloca uma rota nova, Senhor, na minha vida espiritual. Deus, recalcula a minha vida. Eu tenho notícia boa para ti. O nome dele se chama Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, o Espírito abrindo os nossos olhos, o Espírito abrindo os nossos ouvidos, o Espírito abrindo os nossos olhos para estabelecer na nossa vida a nossa verdadeira identidade, saber quem Deus é na minha vida, o Espírito Santo na minha vida, recalculando a minha vida, abrindo os meus ouvidos para ouvir a voz do Senhor Jesus, amém, gente? O texto diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ele diz assim, nem penetrou no coração do homem. Mas Deus quer que o nosso coração seja completamente transformado por Ele, amém? Deus quer abrir os nossos olhos, Deus quer abrir os nossos ouvidos, mas Deus quer transformar o nosso coração. Gente, coração é natureza. Coração é natureza. E eu tenho um texto interessante, né? Na verdade, um texto interessante no livro de Coríntios, e eu quero que você abra. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. E o texto, ele diz o seguinte, deixa eu só pegar aqui numa outra versão. 2 Coríntios, capítulo 4, e eu vou ler a partir do versículo 17. Desculpe, gente, 4 não, desculpe, 3,17, erro meu. 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E aí no versículo 18, e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Na minha tradução diz assim, e todos nós com o rosto desvendado, contemplamos por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo. Vou explicar para você. Eu acredito e eu desejo, e se tem algo
que eu busco o Espírito Santo na minha vida para muita coisa, mas deixa eu repetir, pela repetição você vai aprender. Quero o Espírito Santo, desejo o Espírito Santo, preciso do Espírito Santo, necessito do Espírito Santo, busco o Espírito Santo para abrir os meus olhos, para saber quem eu sou, cada vez mais conhecer Jesus, cada vez mais ter Jesus revelado na minha vida, cada vez mais descobrir minha identidade. Desejo o Espírito Santo, quero o Espírito Santo, cada vez mais para ter direção na minha vida, seja direção na minha casa, seja direção financeira, seja direção espiritual, seja nas minhas decisões. Desejo o Espírito Santo cada vez mais para que a minha vida seja parecida com Jesus Cristo. E só tem um caminho, eu e você sermos transformados. O texto fala de glória em glória, a imagem de Jesus. Como é que eu sou transformado de glória em glória à imagem de Jesus? Só tem um caminho, se chama Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Gente, mais uma vez, vamos na Bíblia. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. A partir do versículo 13. Romanos 8, 13. Deixa eu ler na minha versão. Diz assim: porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Só existe uma forma, eu e você sermos transformados, a imagem de Jesus. Jesus, as pessoas verem Jesus na minha vida, as pessoas verem Jesus na sua vida. Só tem um caminho, se chama Espírito Santo de Deus. Os olhos me resgatam a identidade, os ouvidos me trazem direção, e ser cheio do Espírito Santo no coração me traz transformação, me faz eu ser parecido com Jesus Cristo. Gente, por favor, tem muitos objetivos que trouxeram você hoje à noite para a igreja. Você que está conosco online, tem muitos objetivos de você ouvir essa palavra. Tem muitos, mas deixa eu te falar uma coisa. O maior e o mais importante, não é que as outras coisas não sejam importantes, mas o mais importante, que vai trazer todas as coisas para a minha vida e para a sua vida, é quando nós formos transformados à medida que Jesus Cristo se parecer, à medida que eu me parecer com Jesus Cristo, na minha forma de andar, na minha forma de ser, na minha forma de viver. Amém, gente? Concorda? Qual o sentido outro da igreja, a não ser produzir na nossa vida um ambiente, dar ferramentas, encorajar você, para que o Espírito Santo entre na minha vida e na sua vida, e que nós sejamos transformados à imagem de Jesus, não é mesmo? Para mim, se você me pergunta como pastor, qual o seu item de sucesso com relação à igreja? Quando você olha para a videira, o que me traz? Não apenas eu, mas toda a liderança, todos os nossos pastores, os nossos líderes, a nossa maior alegria e a nossa maior comemoração, a nossa maior felicidade é uma, gente: nós sermos transformados por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, aqui nesse lugar. Amém, gente? Porque senão a gente perde o sentido de igreja. Essa é a maior celebração, ver Jesus Cristo cada vez mais transformando a minha vida e a sua vida. E porque Ele transforma a minha vida e a sua vida, eu vou ser um ser humano melhor, eu vou ser um profissional melhor, eu vou ser um pai melhor, eu vou ser um colaborador melhor, eu vou ser um ser humano melhor. E só tem um jeito, só tem uma forma de eu e você sermos transformados no coração, no interior, no íntimo, se chama Espírito Santo de Deus na nossa vida. Espírito Santo de Deus na nossa vida. Diga comigo: olhos, ouvidos, coração. E aí o texto você vai ver, lá no final ele fala que nós temos a mente de Cristo. Gente, desejar o Espírito Santo é olhar e resgatar uma identidade. Desejar o Espírito Santo nos traz muita coisa, mas é abrir os nossos olhos e termos direção. Desejar o Espírito Santo é ter transformação interior, mas desejar o Espírito Santo é compreender as coisas de Deus através da mente de Cristo. Romanos capítulo 12, se você pegar Romanos capítulo 12, por favor, vá lá comigo. Romanos capítulo 12,
a partir do versículo 1 e 2. Romanos 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí o que é que ele fala, gente? Para experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sei que tem muita informação que eu já passei para você hoje. Eu sei que tem muita coisa que eu disse para você assim, isso aqui é importante, não esqueça, isso aqui é o mais importante, não esqueça. Mas, gente, leve isso aqui, leve isso no seu coração, leve isso hoje aqui, versão 2. Pastor, não anotei nada, não prestei atenção nada, então preste atenção nisso que eu vou te dizer. Gente, se tem algo que faz toda a diferença na nossa vida, é entender a vontade de Deus para a gente. Entender a vontade de Deus. Porque se você for ver assim, o reino de Deus, o mundo, as coisas que acontecem, só acontece de acordo com a vontade de Deus. E aí você diz assim, então o mais importante para a minha vida e para a sua vida é entender a vontade de Deus. Enxergar a identidade, sim. Ouvir e ter direção de Deus, sim. Ter transformação de Deus, sim. Mas para quê? Para a gente entender no nosso dia a dia o que é que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Tem muitos textos falando da importância da vontade de Deus. Mas tem um no livro de Provérbios que eu acho interessante. Vamos lá, Provérbios 19. Deixa eu ver se é esse aqui. (19, 21). Provérbios 19, 21 diz assim: muitos são o que, gente? Você pode ler comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. Muitos são os planos no coração, mas o que prevalece é o que, gente? Mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Noutra tradução diz assim, mas o que prevalece são os planos do Senhor. Noutra tradução você vai encontrar, mas o que prevalece é a vontade do Senhor. Aquela coisa assim, Muniz, pode planejar? Deve. Você deve planejar. Você tem que ter planejamento, você tem que ser uma pessoa organizada. Muniz, Jussara, Santos, você tem que ter, tem que ser. Bruno tem que ser, tem. Você tem que ter pensado no futuro? Sim, tem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nosso planejamento, nossa programação, meu irmão, por mais que ela seja maravilhosa, excelente, deixa eu te falar uma coisa. Você é filho de Deus, você é filho de Deus, o que vai prevalecer é a vontade do Senhor. Agora, por favor, já pensou se eu e você, como pessoas que gostam de planejar, que gostam de se organizar, que gostam de projetar futuro, e se esse planejamento, se essa organização, se esse meu e o seu planejamento for de acordo com a vontade do Senhor? Você já imagina? Você já imaginou? Os meus planos e os seus planos, ser assim, poxa vida, Deus quer isso. Pastor, estou pensando em abrir uma empresa, eu estou me programando todinho aqui, e Deus diz assim, eu também tenho esse sonho para a tua vida. Pastor, eu estou pensando nesse concurso, estou pensando nisso assim. Não, o que você está pensando é porque eu já coloquei no seu coração. Amém? Já pensou que coisa rica, gente? Eu estou com esse projeto na minha vida, eu estou com esse pensamento na minha vida, eu estou querendo isso aqui para a minha vida,
E Deus vai dizer assim: ei filho, isso que você está desejando, isso que você está programando, isso que você está pensando, olha, foi eu que coloquei no seu coração. Como pastor isso é possível na minha vida e na sua vida? Porque pode ser que na sua cabeça você pense assim: pastor, mas lá o profeta, lá no livro de Isaías, o profeta diz assim: mas os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Amém, gente? Não tem lá no livro de Isaías 55? Tem. Ei, gente, mas ali era a antiga aliança. Ali era a antiga aliança. Na nova aliança, sabe o que aconteceu? Na nova aliança, quando eu entreguei minha vida para Jesus, quando você entregou a tua vida para Jesus, o Espírito Santo entrou na minha vida e na sua vida. E a partir do momento que o Espírito Santo entrou na minha vida e na sua vida, eu e você temos a mente de Cristo. É possível você chamar os projetos de Deus para a sua vida. É possível você entender os projetos de Deus para a tua vida. É possível você trazer os caminhos de Deus para os teus caminhos. É possível sim. Gente, está escrito, Paulo registra isso em uma das suas cartas. Ele diz lá, ele coloca lá em uma das suas cartas, que Deus é quem coloca em nós tanto o que, gente? Diga comigo, o querer e o efetuar. O querer e o efetuar. Eu oro que você seja cheio do Espírito Santo. E que sendo cheio do Espírito Santo, os teus olhos se abram e você comece a viver a tua verdadeira identidade. Quem você é em Cristo, quem Cristo é na tua vida. Você viver a verdadeira identidade. Eu oro que o Espírito Santo enche a tua vida e que os teus ouvidos escutem e você tenha direcionamento na tua vida. Em nome de Jesus, que você seja cheio do Espírito Santo e que você, sendo cheio do Espírito Santo, o teu coração ser transformado, Jesus Cristo na tua vida e você ser parecido com Jesus Cristo. Eu oro nessa noite para que você seja cheio do Espírito Santo e que o Espírito Santo transforme a sua mente, pelo Espírito Santo de Deus. Gente, eu não sei você, mas eu amo esse texto de 2 Coríntios capítulo 2. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu creio que a gente pode viver o melhor de Deus. Nós fomos chamados para viver o melhor de Deus. Hoje, gente, não é lá no céu não. É hoje, aqui nessa terra. Eu não sei qual é o mundo que você está vivendo, mas eu acredito que ainda hoje nós podemos viver o melhor de Deus. E o caminho é ser cheio do Espírito Santo. O caminho é desejar o Espírito Santo. O caminho é se abrir ao Espírito Santo. O caminho é cada vez mais se entregar ao Espírito Santo de Deus. Amém, gente? Amém? Lhe ajudou em alguma coisa? Amém? Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus. Glória a Deus. Onde você estiver nesse auditório, começa a abrir o seu coração aí, começa a conversar com o Espírito Santo de Deus. Eu sei que nós vamos ter um dia específico, já lhe avisei, nós vamos ter um dia específico. A gente vai orar para o batismo com o Espírito Santo, vidas serem cheias do Espírito Santo, e a gente vai explicar com detalhes, mas hoje, Ele está aqui nesse lugar. Hoje Ele está aqui no nosso meio. Ele está aí na sua vida. Baixa sua cabeça, feche seus olhos, começa a clamar o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, eu preciso de Ti, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, eu preciso do Senhor. Ó Deus, enxergar quem o Senhor, a forma como o Senhor me enxerga, Pai. Enxergar, Senhor meu Deus, quem eu sou em Ti, Pai. Ó Deus, abre os nossos corações, ó Pai, abre os nossos olhos, ó Pai. Deus, ajuda-nos a enxergar, Senhor meu Deus, ó Pai. Resgata-nos pelo Teu Espírito, ó Deus, a nossa verdadeira identidade, Pai. Que
de alguma forma, Senhor meu Deus, em algum momento, Senhor Pai, ou circunstâncias, ou palavras, Senhor meu Deus, ó Pai, ou pecado, Senhor meu Deus, algo, Senhor Pai, Deus, ó Pai, tentou roubar, alguma interferência espiritual, mas eu oro, o Espírito Santo resgata, Senhor Pai, resgata, Senhor meu Deus, ó Pai, traz de volta a nossa verdadeira identidade, traz de volta quem nós somos, Senhor meu Deus, em Ti, Pai. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, dá-nos direcionamento, Pai. Deus, sopra sobre nós, ó Pai. Deus, vidas que precisam decidir, Pai, vidas que estão em um momento de decisão hoje, Pai, vidas, Senhor meu Deus, ó Pai, que necessitam, Senhor Pai, ó Deus, de uma resposta, Pai, Deus, vidas que necessitam de um direcionamento, Pai, vidas que necessitam, Senhor meu Deus, de uma rota nova, Pai, vidas que necessitam, Senhor meu Deus, ó Pai, ó Deus, recalcular a sua jornada. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, Pai, Senhor meu Deus, traz uma nova jornada na nossa vida espiritual, na nossa vida, Senhor, profissional, na nossa vida financeira, Pai, Deus, vidas que necessitam de uma nova jornada nos sentimentos, Senhor meu Deus, ó Pai, nos relacionamentos. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito de Deus. Oramos transformação, Pai, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, ó Deus, do coração, Pai. Dá-nos um coração puro, Pai. Dá-nos um coração puro, Pai. Dá-nos um coração puro, Pai. Jesus na nossa vida. Jesus na nossa vida, Pai. Jesus na nossa vida, Espírito de Deus. Pai, projetos Teus. Deus, pensar como o Senhor pensa, enxergar a vida, Pai. Ter discernimento, Pai. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Vamos